Cumprimento a todos nesse momento. Eu sou Samuel, componho a equipe contábil no município. Venho nesse momento convidá-los a participar da audiência pública para a elaboração do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Nesse projeto vai as metas fiscais e os riscos fiscais e todo o direcionamento para a elaboração do orçamento 2022. Ele é uma das peças orçamentárias. Ele também vem dar o direcionamento para o plano plurianual, que é o plano para 4 anos. Então é extremamente importante esse projeto. Ele vem dizendo como está a evolução da receita, né? Então a partir dele iremos saber como realizar as despesas, porque a partir da receita é que nós fixamos as despesas. E também, ao mesmo passo, ele vai dar como uma prioridade na execução para o ano 2022. Ele está o direcionamento. Nele também vem falar se vai haver concurso, se vai haver novos cargos, se vai haver reajuste salarial. Nesse projeto que vem todo esse tema. Então é extremamente importante. Ele é uma das 3 peças orçamentárias. O orçamento, né, em suas 3 peças, tem que haver o planejamento, o estudo do histórico, o planejamento futuro, qual o objetivo que quer alcançar. Então a gente necessita de planejamento. Nesse momento eu trouxe uma citação de hoje. O planejamento consiste em estabelecer com antecedência as ações a serem executadas dentro de cenários e condições pré-estabelecidos, estimando os recursos a serem utilizados e atribuindo as responsabilidades para atingir os objetivos fixados. Como que são essas 3 peças orçamentárias, né? Eu citei o PPA, a LDO e a LOA. O que são essas siglas, né? O que são essas peças? A LDO que nós estamos tratando agora, ela vem tal direcionamento, né? A meta para o ano seguinte, para o ano 2022, certo? E ela vai dar o direcionamento tanto para a elaboração da LOA, que é a receita e a despesa para 2022, como o PPA, que são as ações que o município vai tomar frente aos problemas. Então, com base nela, com base na LDO, vai ser criado o PPA para os próximos 4 anos, né? 2022, 2023, 2024, 2025. Então, ela vai dar esse direcionamento para a elaboração deste plano. Qual o conceito geral dessas 3 leis? PPA é o plano plurianual, né? O nome já diz, mais de um ano, né? São 4 anos. Plano geral elaborado pelo Executivo que orientará as ações no decorrer dos 4 anos. Que ações são essas? É a ação de enfrentamento do problema do município, né? Se o município tem um problema, qual é a ação que vai ser tomada para a solução desse problema? Então, nesse plano vem direcionar 4 anos, então ele é extenso, né? Ele já planeja para 4 anos, então o planejamento é bem longo e tem que haver metas, objetivo, público-alvo. Então é um plano que vai se estender nesses próximos 4 anos, 2022, 2023, 2024, 2025. A LDO é a lei elaborada pelo Executivo que delimita e estabelece as diretrizes e ações para o ano seguinte. Então a LDO ela vem apontando para o ano que vem. Qual é a meta para o ano que vem, para o ano 2022? Né? Qual a meta fiscal? Qual é o direcionamento fiscal? Qual que é o valor a ser recebido em receita para o ano 2022? Qual é o risco nesse recebimento dessa receita em 2022? Então ela vem tratando isso e também vem tratando outros aspectos, como criação de novos cargos ou reajuste salarial. Então tudo tem que estar na LDO. Por quê? Se ocorrer um risco, né, por exemplo, não receber a receita que estimamos, qual vai ser a prioridade a ser tomada?
né? Porque sem o recurso não pode haver a despesa. Então, qual vai ser a prioridade? Então, vai ser observado pela LDO. E também a terceira peça, que é a LOA, a Lei Orçamentária Anual. É a lei elaborada pelo Executivo que define as ações a serem executadas no ano seguinte. Então, na LOA, ela vai a receita que se estima para o ano seguinte e a despesa que se fixa para o ano subsequente. Então, na LOA, ela vai ser apresentada com a estimativa da receita para 2022 e a fixação da despesa para o ano 2022. Então, 3 peças, talvez fique um pouco confuso. Como que funciona? A LDO, ela vem me mostrando as metas, né? Os principais focos que a gente precisa ouvir de vocês em audiência pública, quais são esses focos. E também ela vai mostrar as metas fiscais, que é a arrecadação, porque para mim planejar uma execução de despesa, eu tenho que saber quanto de receita que eu tenho, quanto de recurso financeiro eu tenho para mim executar essas despesas. Então, na LDO vem me apontando isso. E qual é o meu risco, talvez, nessa arrecadação? Pode ser que eu tenha uma arrecadação que eu planejo arrecadar, mas a arrecadação seja frustrada, não arrecade, né? E qual a providência a ser tomada? Então, tudo isso vem na LDO, vem direcionando, tá nessa diretriz. Nessa diretriz, ela vai ser orientativa, né? Impositiva porque é questão de lei. Porém, ela vai orientar o plano plurianual, que é o plano para 4 anos. Nesse plano para 4 anos que vem as ações de enfrentamento ao problema que o município tenha. Por exemplo, saúde pública, né? Qual o problema que temos? Temos problemas com a imunização. Então, qual que será a ação a ser tomada? Então, vai nesse plano plurianual. É um dos exemplos que pode ser utilizado nesse momento. Então, como escolher qual ação a ser tomada? O plano de governo, né? Do município. Então, o governo municipal tem seus planos. Então, junta o plano do governo municipal somado com a audiência pública, que é o que vocês apontam. Então, participem, entra no site, preencha o formulário, deixa a sugestão de vocês, qual o problema que vocês estão passando no bairro de vocês, no município. Participem, né? É muito importante para a elaboração dessas ações. E, consequentemente, com esse PPA, planejado para 4 anos, ele vai anualmente ser ajustado, mas ele vai dar o direcionamento para LOA, que já é a lei orçamentária, que vem estimando a receita e fixando a despesa, né? Então, sendo mais prático, na LOA vem falando o que receber e o que gastar, né? Mas tudo isso sendo apontado pela LDO como diretriz, como prioridade, sendo apontado pelo PPA, que é a ação, então vem a LOA, que vem a ser já a execução, que vem a ser o recebimento da receita e as despesas a ser executadas. Como é a tramitação desses 3 projetos de lei no município? Primeiramente, a LDO, a gente está fazendo agora em audiência pública, esperamos a participação de todos. Vocês entrem no site, preenchem o formulário e participam. Está como prioridade que você tem visto no município. E então, colhendo essas informações, a gente faz o projeto e entrega até dia 15 de abril na Câmara. E ele tramita na Câmara até julho para ser votado. Se tornando lei, a gente tem ele como lei, a gente vai elaborar o plano plurianual, né, visando ações a serem tomadas para a solução de problema no município em 4 anos. Então, já é um plano para 4 anos. Com base no PPA, na LDO, aí é criada a LOA. Tudo isso em agosto, até o final do mês de agosto, para encaminhar à Câmara. Então, tramita da Câmara de agosto a dezembro, pode ser votado até a última sessão de dezembro, se tornando lei para execução orçamentária do ano 2022.
qual a legislação que está sendo aplicada nesse momento em audiência pública, né? A audiência pública ela é regulamentada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 do ano 2000, no artigo 48, né? A obrigação da elaboração do projeto de lei está na Constituição Federal, no artigo 165, no parágrafo 2º, também na Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 4, também na ADC-T, no artigo 35, parágrafo 2º, inciso 2. Então, essas são as legislações aplicadas nessa audiência pública para a elaboração do projeto de lei. Afinal, o que é LDO? A partir da Constituição de 1988, a elaboração do orçamento no Brasil passou a obedecer 3 momentos. O planejamento de médio prazo, que foi reservado ao plano plurianual, aquele de 4 anos. Uma etapa intermediária definidora de regras, limites e prioridades a cargo da Lei de Diretrizes Orçamentárias, essa que estamos agora em audiência pública, e finalmente a Lei Orçamentária Anual, com a função de prever o volume e definir como serão distribuídos recursos que os municípios arrecadam junto à sociedade em cada ano. Então são essas 3 peças orçamentárias que temos: a de médio prazo, que é o PPA, Plano Plurianual de Investimento, né? A lei que prevê a arrecadação e gastos em programas e ações para um período de 4 anos, ou seja, inicia-se no 2º ano de mandato eletivo e o término no 1º ano do mandato subsequente. Então, se estamos elaborando agora, a gente vai elaborar o PPA em agosto, ele vai se iniciar em 2022, aí vai 2022, 23, 24, 25. 25 já é o 1º ano do mandato subsequente. E a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, estabelece as metas para o exercício financeiro, orienta a elaboração do orçamento e faz alterações na legislação tributária. Então é nesse momento, na LDO, que vai dar o direcionamento para a criação do PPA, da LOA, se vai ter alteração no Código Tributário, se vai ter alteração de cargo, se vai ter alteração de reforma administrativa, de remuneração de servidor, é nesse momento na diretriz orçamentária. E a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, estima as receitas e fixa as despesas para o ano, então é para o próximo ano, de acordo com as prioridades contidas no PPA e na LDO, detalhando quanto será gasto em cada ação e programa. Então, na LOA, ela vai a estimativa da receita e a fixação da despesa. Então, ela vem mostrando o que a gente estima em arrecadar e onde a gente planeja fixar a despesa. Então, já é na LOA, já é no orçamento mesmo para 2022. Então, essas 3 peças orçamentárias, elas são interdependentes, elas se formam um elo entre elas, uma orienta a outra. Então, não é possível somente a LOA, só a receita e despesa para o ano seguinte, sem ter um direcionamento da LDO. Então, a LDO ela não é a mais importante nem a menos. Então, nesse momento da audiência pública, a gente vem discutir a diretriz, né, do orçamento. E em outro momento, em agosto, a gente vai discutir já as ações e a receita e despesa. O que vem a compor na LDO? Na LDO vem as metas e as prioridades da administração pública, que a gente vai ouvir de vocês também, né, nessa audiência pública. Orientações para a elaboração da lei orçamentária, então ela vai ter o direcionamento para a lei orçamentária. As alterações na legislação tributária, então se houver alguma alteração na legislação tributária no município, tem que constar na LDO. Estabelecer a política de aplicação nas agências financeiras oficiais de fomento, então caso o município tenha alguma agência de fomento, como o Estado tem um Banco do Povo, por exemplo, então aqui na LDO que vem a constar. E também concessão e vantagens, aumento de remuneração e criação de cargos, admissão de pessoal e alteração de carreira. Então, tudo que for alterar a carreira, aumentar salário, criar cargo, fazer concurso,
tem que constar na LDO. Então, olha a importância que nós estamos passando agora nesse momento. Funcionário público, participe, entra na participação, vai lá no formulário, entra no site, participe. Relação da LDO com a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela vem para controlar o fisco mesmo, né? Controlar que o município não se endivida e não tenha dívidas com gasto pessoal e venha aplicar recursos mínimos na saúde e educação. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal ela é muito abrangente na administração pública, né? Então, na LDO, quais são os pontos? O equilíbrio entre receita e despesa, né? O básico é não haver mais despesa do que receita, não ter mais despesa do que dinheiro para pagar a despesa, porque isso vai gerar um endividamento público, né? Vai gerar dívida pública. Então, por isso que o orçamento ele tem que ser elaborado dentro da receita. Então, eu prevendo a minha receita dentro da realidade, eu vou fixar a minha despesa. Mas a receita, lá, há risco de não receber, talvez há risco de alguma execução financeira. Então, tudo isso tem que estar previsto para minimizar o maior risco do desequilíbrio, que é gerar uma despesa e não receber recursos para pagar a despesa, que isso gera um endividamento público, né? Então, ela vem estabelecer na Lei de Responsabilidade Fiscal o critério de forma de limitação de empenho. O que seria isso, limitação de empenho? É se eu tenho um orçamento e eu tenho um cronograma de desembolso bimestral, por exemplo, de R$100.000 por bimestre, e eu não recebo essa receita de R$100.000, exemplo, então eu tenho que limitar o meu empenho, que é a minha despesa. Eu tenho que cortar. Eu não posso executar a despesa para não gerar endividamento. Então essa é a limitação de empenho, que é um controle para não endividar. Então isso, aí a gente vai observar, então qual despesa cortar? Aí qual despesa cortar é a menos importante, é aquela que não está como prioridade na LDO. Então o que está presente na LDO como prioridade, ela não pode ser cortada, vai ter que ser cortada aquela outra despesa que não é a prioridade. Vem também na Lei de Responsabilidade Fiscal normas relativas ao controle de custo e avaliação de resultados, demais condições e exigências para transferência de recursos a entidades públicas e privadas. Caso o município tenha algum convênio com alguma entidade, tem que estar prevista na LDO, né? E seguindo as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. Além do mais, o que integra o projeto de lei da LDO, né? São os anexos de riscos fiscais e metas fiscais. O que seria isso, né? Os riscos fiscais é a análise dos riscos que ocorrem no planejamento, né? Por exemplo, a gente planejou a arrecadação de receita. E se isso não acontecer, se frustrar a arrecadação da receita, né? Não receber a receita, a gente tem que já pensar a providência a ser tomada. Observando a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela vem mostrando esse equilíbrio, que eu não posso ter despesa sem ter arrecadação de receita, porque se eu não arrecadar a receita, eu não tenho dinheiro para pagar a despesa e vai gerar um endividamento no município. Então a gente tem que, por exemplo, fazer a limitação de empenho, que é engessar o orçamento para não executar mais despesas e gerar endividamento. Então a gente tem que observar a providência a ser tomada caso o risco venha a se cumprir, né? Também vem as metas, que são os demonstrativos, quais são as metas para o ano subsequente, né? Que são as metas anuais, que são as prioridades, aquelas que vocês vão citar em audiência pública nesse momento, no formulário, aquelas que estão no plano de governo que está sendo elaborado, né? Também ela vem comparando com os exercícios anteriores, as metas que tiveram exercícios anteriores e se eles conseguiram atingir essa meta, para a gente ter como medir, mensurar essa evolução de receita, né? Como está também a evolução do patrimônio líquido, certo? Como foi feito a aplicação dos recursos em alienação de ativos, como está a avaliação da situação do regime próprio de previdência
social no município, caso haja regime próprio de previdência social. A estimativa da compensação de renúncia de receita, o que seria isso? Talvez o município faz um programa de refis, né, para incentivar o pagamento de débitos em atraso. Isso gera uma renúncia de receita, né, porque vai diminuir o recebimento de multas e juros, né? Então, qual seria a compensação nisso? Né? Talvez seria no recebimento daquilo que está em atraso, que não está no orçamento, né? E a margem das despesas obrigatórias de caráter continuado são aquelas que não tem como não haver, né? Por exemplo, folha de pagamento e os encargos de caráter continuado não pode ser reduzido, não pode ser cortado. Então a gente tem que ter essa margem para a gente controlar qual é a margem mínima, né, do orçamento que tem que ser engessado. E agora eu vou apresentar para vocês, logo após, a metodologia desse estudo, para a gente avaliar a meta fiscal. A metodologia de cálculo aplicada em Carmo de Rio Verde foi observar a evolução da receita arrecadada, que é realmente a receita que entrou em conta. Por que observar a receita arrecadada? Porque o valor orçado, a meta que foi estipulada nos últimos anos, era superior à realidade do município. Sempre houve uma disparidade, sempre houve uma frustração de receita entre o valor orçado para cada ano com o valor arrecadado. Então foi observando a evolução da receita. Observando a evolução da receita para cada ano, encontrou-se uma média de 7,98% de evolução. Então, comparando a evolução média da receita, a gente estima receber uma receita ainda em 2021 ao valor de 32 milhões de reais. Essa estimativa então, ela é inferior à receita orçada, né? A meta prevista para 2021. Então, ele entra no risco fiscal da frustração da receita, que deve ser tomada uma providência para não haver o desequilíbrio orçamentário, né? O balanço orçamentário ser deficitário e a gente criar um endividamento nas contas públicas. Então, deve observar a Lei de Responsabilidade Fiscal e a LDO do ano anterior. Olha a importância da LDO nesse momento aqui. Aí, então, observando a LDO lá de 2000, que foi elaborada em 2020, tem que ser observada a despesa em prioridade e cortar a despesa que não está em prioridade, porque ela não pode ser executada em 5.900.000, porque se executar essa despesa não vai haver receita, não vai haver recurso para pagar a despesa, gerando endividamento público. Então, por isso que LDO é extremamente importante. Então, participem, opinem qual é a despesa de maior necessidade no município, qual é a maior meta para o município. Opine na LDO, é reajuste salarial, é criação de novos cargos, é a saúde, é a educação. Precisa opinar para ter como meta, objetivo, o principal. Isso é observado na LDO, porque caso seja necessário reduzir a despesa, limitar o empenho para o equilíbrio da conta pública, é cortar a despesa. E dentre as despesas a ser cortada é a de menos necessidade, a que não está prevista na LDO como meta. Então, observando essa evolução da receita, observamos que ainda o ano que vem, 2022, não alcança o que está orçado este ano. Então foi necessário reduzir o valor orçado de 38.700.000 para 37 milhões. Então a gente está trazendo o orçamento para dentro da realidade do município, observando a evolução de cada ano. Eu vou passar o slide, mostrar o acompanhamento dos últimos 3 anos. Observando em 2018, a gente olhando pela categoria da receita, que é pela rúbrica, né, pelo agrupamento sintético da receita, observando a receita tributária, que estimou 1.400.000, recebeu 1.500.000, então recebeu a mais, isso é bom, né, recebeu mais recurso na receita tributária. Mas nas demais receitas, como receitas de contribuição,
que é aquela para o Instituto de Previdência, então recebeu menor do que estimou. A receita patrimonial é aquele juro de remuneração, recebeu maior do que estimou, recebeu mais que a meta. A gente observando as demais receitas como transferências correntes, são as transferências constitucionais, aquele FPM, ele foi orçado em 26 milhões e recebeu 23 milhões, então foi deficitário em 3 milhões de reais. E assim também a transferência de capital, que são recursos de convênios, que foi frustrado, teve uma estimativa alta, uma meta alta de recebimento, mas frustrou na arrecadação em 2018. Então assim foi feito o estudo, olhando o 2018, o 2019, observando da mesma maneira, acompanhando receita a receita, e o 2020. Da mesma maneira, foi feito o acompanhamento do grupo de receita sintética, analisando para poder, lá na frente, gerar uma maior realidade de estimativa de receita. Foi separado também por grupo de categoria, que é o próximo slide. Comparando por categoria, o que seria essa categoria? Entre receita corrente e receita de capital. Mas qual é a diferença entre receita corrente e receita de capital? A receita de capital é aquele receita que vem específica para ativo, né? Para compor ativo ou desincorporar passivo. Ela vem para comprar um patrimônio, né? Comprar um bem permanente, ou comprar um imóvel, ou realizar uma obra, ou desincorporar passivo, pagar uma dívida. Então essas receitas de capital, ela vem normalmente por convênios. E a receita corrente são receitas para custeio, são receita de transferência constitucional, receita de imposto, receita que é para custeio, que é para pagar a folha, material de consumo e etc. Todas as demais despesas. Então foi comparada nos últimos anos, 2017, 2018 entre a receita estimada e realizada, foi acompanhado o valor e observado a frustração nas estimativas, nas metas do recebimento da receita. Então, dessa maneira, a gente analisou também por órgão. Olhando por órgão, a gente olhou o que arrecadou, o que entrou na conta bancária por órgão de 2018 até 2020, olhando que cada órgão recebeu. Poder Executivo, que é a Prefeitura, 2018, 17 milhões e 198, 2019, 17 milhões 303, 2020, 16 milhões 775. Olha que já diminuiu em 2020. O Fundeb teve uma leve, cresceu de 2019 para 2020. A Fundo de Previdência Social, ela vem uma crescente. Então foi observando o valor arrecadado, o valor que entrou na conta em cada órgão. E o estimado é o valor orçado para 2021. E a gente consegue observar que há que foi superestimado, né? Talvez, por exemplo, estimou que o Poder Executivo receberia 25 milhões em 2021, mas o histórico da Receita não prova que poderá receber, né? O Código Tributário do município não mudou, então não há possibilidade de receber toda essa receita. Então, se a gente tiver toda essa despesa, não vai ter recurso para pagar, então não pode ser efetuada a despesa sem antes ter receita. Então tem que ter esse controle orçamentário conforme a lei de responsabilidade fiscal. Então a gente tentou estimar ao mais próximo possível para 2022 a arrecadação de receita por órgão. Também foi feita a comparação por rúbrica de receita, como eu expliquei anteriormente, que é o agrupamento sintético. A gente vem acompanhando a receita pelo seu agrupamento entre receita tributária, contribuição, acompanhando o que recebeu em realização, né, que é realmente efetuado o pagamento da receita, entrado na conta bancária do município, o estimado para 2021 e tentar, por média das últimas arrecadações dos últimos anos, uma média mais próxima da realidade do município,
da arrecadação em 37 milhões, que é o mais próximo da realidade que conseguimos ter como meta para 2022. Ao mesmo passo do estudo da meta da arrecadação, a gente vai fixar a despesa, certo? A despesa ela vai andar com o passo da receita. A despesa vem depois da receita, porque a gente tem que ter o recurso para cumprir com a obrigação da despesa. Então a gente vem analisando como comportou as despesas na mesma metodologia da receita, olhando o que cada órgão executou de despesa, o que cada órgão comprou ou pagou de salário, que cada órgão gastou realmente, executou o orçamento nos últimos 3 anos, de 2018 a 2020, e comparou também com o estimado para 2021. E a gente percebe que o orçamento ele veio sendo controlado, a execução da despesa, conforme a receita. Isso é bom, porque não gera endividamento do município, certo? Então a despesa não pode superar a receita. Se a despesa superou a receita, gerou endividamento para o município. E o valor estimado para 2022, ele vem trazendo os valores dentro da realidade de cada órgão, observando a receita para ser gasta por órgão, mas também a despesa, antes de ser executada, ela vai ser acompanhada pelo cronograma de desembolso da receita. Então, cada bimestre recebeu a receita que estava no cronograma, então posso dar o passo na despesa. Se acontecer de não receber a receita que está na meta fiscal, a gente tem que segurar o orçamento, não haver despesa. Aí vem a observância na LDO, na diretriz. Aí a diretriz vai falar assim, qual é a despesa de prioridade para 2022? Então, olha o tamanho da importância da participação de vocês. Se puder, entre no site, participe, cita no formulário qual a maior prioridade para o município do Carmo do Rio Verde, porque lá é onde vai ser observado na hora da escolha da despesa. É pela diretriz orçamentária que vai ser elaborado o plano plurianual, pela diretriz que vai ser elaborado a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, olha o tamanho da importância dessa lei que está sendo elaborada nesse momento. Eu finalizo aqui agora essa audiência pública, agradecendo a todos do governo de Carmo do Rio Verde, e finalizo com uma frase: ninguém sabe tanto que não possa aprender, nem tão pouco que não possa ensinar. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia.